começar essa me apresentando. Eu sou a Ingrid, eu tenho 24 anos, eu estudei no IFSP, sou desenvolvedora há 7 anos, já passei pela IBM, já sobrevivi a algumas Black Fridays trabalhando com e-commerce, adianto que não é fácil. Hoje eu estou como dev na local web. Nessa trilha já trabalhei um pouco com PHP, com muito front-end e atualmente com Ruby. A minha maior paixão é cachorro, adoro cachorrinho e Just Dance. E toda essa trilha foi para pagar os petiscos dessa fofura aqui, né? O que nós vamos ver hoje? Eu montei essa palestra pensando em quem está começando, então o objetivo dela é ser simples, é vocês conseguirem colocar a mão na massa, digamos assim, e conseguir ter um resultado legal no final. E eu vou dar uma introdução sobre o WebSocket e o Action Cable do Rails, e nós vamos ver na prática como isso é utilizado para a construção de aplicações real-time. O exemplo disso seriam chats, joguinhos online, daqueles que rodam 100% no browser, carrinho de compras, que atualiza ali só quando você clica no botão comprar, e também notificações, né? Uma coisa divertida e que eu já posso falar para vocês é que você consegue mesclar a sua aplicação no padrãozinho HTTP com um pouquinho de WebSocket, então só para dar aquele detalhinho importante, mas todo o resto você mantém do jeito tradicional, também dá para fazer isso. E nessa palestra nós vamos ver também muitos cachorros fofinhos. Partiu. Para começar, eu acho que vale eu contar para vocês o que é o WebSocket, então vamos lá. Por definição, o WebSocket é um protocolo que torna possível a comunicação bidirecional entre o navegador e o servidor. Em outras palavras, bem mais simples de entender, ele vai criar um túnel para transportar de forma contínua as informações entre o navegador e o servidor. Sendo assim, o meu navegador ele pode ficar constantemente pedindo informações para o servidor, o meu servidor me manda essas informações de volta, eu atualizo na página sem ter que recarregar a página de fato. Para tudo isso acontecer, a minha base são eventos, onde o navegador e o servidor vão ficar constantemente emitindo eventos de um para o outro. E para que isso funcione, no WebSocket a gente costuma criar uma conexão persistente para cada um dos usuários com o servidor. Quando eu mostrar imagens, acho que isso fica mais fácil de entender. Vamos lá. Opa. Essa aqui é aquela imagem que todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida, que é a clássica do protocolo HTTP, onde você tem um cliente, que no caso vai meu navegador, ele foi lá, fez um GET, meu servidor mandou a resposta para ele, essa conexão é fechada. Legal. No WebSocket, no momento que o cliente se conecta com o servidor, a gente cria uma conexão, e a partir desse momento, eu mantenho essa conexão o tempo todo, eu não fecho essa conexão. Acho que vale eu falar que essa coisa de não fechar a conexão é para a gente conseguir manter essa troca constante de informações, mas vamos lá. Falando um pouquinho do Action Cable. O que é o Action Cable? É a ferramenta que foi incorporada ao Rails no Rails 5. Ela vai permitir que a gente use os WebSockets no Rails e permitir essa transferência de informações em tempo real, né? E ela permite também que toda a lógica do meu servidor seja escrita em Ruby, no estilo e forma clássicos, né, do resto da sua aplicação. E os resultados que você vai disponibilizar para o cliente, você consegue manipular com JavaScript. O JavaScript, por sua vez, pode disparar uma série de eventos para o meu servidor, e meu servidor capturando esses eventos, e ele também pode disparar os eventos de volta, também é uma troca de eventos maravilhosa. Outro ponto interessante é que o Action Cable consegue lidar com várias instâncias de conexões simultâneas. Para a gente entrar na parte do mão na massa, que é a parte divertida, vale a gente entender 3 termos básicos do Action Cable. O primeiro é o client, que se refere a cada uma das conexões criadas. Então, um único usuário pode ter várias instâncias do WebSocket na sua aplicação. O próximo termo que a gente pode falar
é o channel. Essa parte ela começa a aparecer com o canal do YouTube. Vamos lá. Os channels nada mais são do que os túneis que são criados para passar as informações. Eles também são responsáveis por manter essa conexão persistente. Então, enquanto o navegador estiver aberto, eu mantenho essa conexão, não importa por quanto tempo. Cada canal vai ter uma unidade lógica, então se a gente for fazer um paralelo com o modelo MVC, ele vai ter uma lógica parecida com a do controller, que pega as informações, né, recebe uma chamada da rota, pega ali os parâmetros, faz uma lógicazinha do model e retorna. O channel ele é responsável por receber os eventos, então nesse ponto se assemelha a uma rota, a um controller, executar uma lógica e retornar essas informações para mim. A forma que isso acontece é um pouco diferente. Aí, vale a gente falar que o Action Cable permite que eu crie vários channels ao mesmo tempo. Então, eu posso ter um chat channel, que vai lidar com as minhas mensagens, um notification, que vai lidar com as notificações, um user, que vai, por exemplo, trocar o status dele de online, offline, etc. Então, você pode criar vários ali na sua aplicação sem problema nenhum. E um determinado usuário pode estar inscrito em um desses channels ou em todos, não tem problema também nenhum. Essa é a parte que fica com muita cara de YouTube, porque o que é a subscription? É a conexão criada com o channel. Então, em outras palavras, é como se cada client, então cada navegador, tivesse se inscrito no canal e estivesse recebendo todas as informações enviadas para esse canal. Acho que vale eu contar também para vocês um pouco do que rola por baixo dos panos. O Action Cable ele vai assumir o controle das conexões da aplicação, então ele vai gerenciar essas conexões internamente, de forma multithread, colocando os channels em quantas camadas você quiser criar dentro da conexão. Então, cada channel vai ser uma camadinha ali. Para cada instância da sua aplicação rodando, uma instância do Action Cable também está rodando, e ela vai usar o hack do Rails para abrir e manter essa conexão persistente. Para isso, ela vai criar uma sub-URI que nada mais é que cable, bom, WS, né? cable.meusite.com. E dentro dessa sub-URI vão transitar os dados da minha aplicação. Outra parte legal é que o Action Cable oferece do lado do servidor para transmitir os dados a algumas classes padrões, e a parte da subscription, o assinante, ela vem para o lado do client aqui. Por último, mas vale falar, é que o Action Cable usa o Redis, então o armazenamento de dados transitórios é feito no Redis, que vai garantir esse sincronismo de conteúdo entre as instâncias da minha app. E agora eu vou mostrar o mão na massa para vocês. Aí eu vou mostrar a aplicação funcionando, que a ideia é a gente fazer um chat basiquinho em 10 minutos. Aí eu só preciso passar esse aqui para o lado. Me digam se vocês estão vendo aqui a tela que tá 2 chatzinhos, um do gatinho. Opa! Isso aí, o humano e o gato supremo. Gatinho, humano. Isso, o humano e o gato supremo, isso mesmo. Beleza. Aí eu fiz esse exemplinho aqui, o gatinho vai perguntar cadê o Whiskas. Aí vem aqui a mensagenzinha. É um exemplinho bem básico, mas é interessante para vocês verem que... eu estou em 2 navegadores diferentes. Aqui é o Firefox, aqui é o Opera. É um exemplinho bem básico, mas é para vocês verem o que a gente vai conseguir fazer em 10 minutinhos de código. Vamos lá. Apresentar. Vamos lá. Para a gente começar o mão na massa, vale a gente entender um pouquinho da estrutura do Action Cable. Então, para começar, os seus channels eles vão ficar dentro da pasta Channels. O Application Cable aqui, ele vai criar esta pastinha que vai ter 2 classes padrões. A primeira dessas classes... Opa, passa para o lado.
A primeira dessas classes é a connection. O que a connection faz? Ela é responsável por autorizar conexões. Então, por exemplo, eu verifico se o usuário atual tem permissão para enviar mensagens dentro de um determinado grupo, se ele tem permissão para enviar no geral, esse tipo de coisa. Aqui você tem duas opções. Você pode colocar uma lógica para barrar conexões, ou você pode deixar em branco. Opa. A segunda classe dele é a classe Channel. Essa classe ela vai lembrar um pouco o Application Controller, onde você pode colocar uma lógica que vai para todos os controllers. Aqui você pode colocar uma lógica que vai ser aplicada a todos os canais que você criou. Para fazer aquele channel funcionar, a gente começa com a parte do back-end. A parte do back-end é muito simples, é muito de boinha. É tipo a carinha de felicidade do cachorro. Vamos lá. Para isso funcionar, a gente vai precisar primeiro colocar aqui a rotinha do Action Cable, onde ele vai criar aquela sub-URI para a gente. Uma linha, tranquilinho. Depois, a gente vai criar o nosso primeiro channel, que é o que vai ser responsável por mensagens. Qual que é a graça desse channel? O método subscribe, ele é um padrão do Action Cable, então a gente vai chamar ele aqui. Ele vai ser chamado todas as vezes que um usuário se inscreve nesse canal, ou em outras palavras, se eu não tiver aquele filtro de conexões, todas as vezes que a aplicação é inicializada e o navegador carrega ela, vai ser chamado esse subscribe, e ele vai definir para mim o canal chat. Qual a graça desse canal chat? Em qualquer parte da minha aplicação, eu consigo chamar o método broadcast do Action Cable, passando o chat e passando quais parâmetros eu quiser passar aqui dentro. Então, aqui eu estou passando basicamente strings, né, que vem do meu objeto, para o chat. Então, estou passando a mensagem, estou passando o usuário, bem basiquinho. Esse está no controller, então eu executo isso toda vez que uma mensagem for criada. Porém, eu também posso fazer isso no model sem problema nenhum. Então, eu fiz aqui um after create commit, chama esse método broadcast, mas esse é do meu model mesmo, só o nomezinho, e aí chama o broadcast do Action Cable, passando as mesmas informações, só para mostrar que dá para colocar em qualquer parte. Agora, vem a parte do JavaScript, que todo mundo conhece, a parte do eu vou matar o JavaScript. Vamos lá. A gente começa importando a classe Customer, que é uma classe padrão do Action Cable, que basicamente cria essa conexão com o servidor para a gente, né, do cliente com o servidor para a gente. E aí, a gente consegue fazer o seguinte, a gente importa aquela classe, define aqui a classe do channel que eu estou usando, então aqui ele vai receber tudo que transitar pelo chat channel. Todas as vezes que uma nova conexão for feita e estabelecida com sucesso, vai ser chamado o connect. Então, se você deixou a classe connect vazia, esse método vai ser chamado todas as vezes que houver uma nova conexão, beleza. Caso você tenha criado algum tipo de autenticação e a conexão tenha sido rejeitada, aí vai ser chamado o método reject aqui embaixo. Caso tenha sido autorizado pela conexão, ele chama o connect mesmo. Aí, todas as vezes que eu chamar aquele método broadcast passando o chat, especificamente o chat, ele vai vir para cá com todos os dados que eu passar. Então, aqui eu estou pegando data message e data user. Aí eu só estou fazendo um HTMLzinho aqui para concatenar a mensagem bonitinha. Aí, com isso, você já faz aquela aplicaçãozinha básica funcionar. Acho que foi até menos de 10 minutos para fazer isso. Mas, se vocês quiserem, dá para ir um pouco além disso. Então, nesse exemplo, a gente viu como usar os métodos básicos, né, do Action Cable, então aqueles métodos padrãozinhos já. E, para ir um pouco além, a gente pode ver que dá para criar métodos customizados dentro do Action Cable. Aí, para demonstrar isso, eu trouxe uma classezinha para lidar com os status dos usuários do chat. A gente vai poder dizer que um usuário está online quando ele se conecta e depois de um tempo que ele vai estar offline. Vamos lá.
Para começar isso, a gente vai criar um status channel. Beleza. Do mesmo jeito, a mesma classe, eu só estou definindo um novo nome para esse canal aqui. Aí, eu estou fazendo que toda vez que um usuário logar, eu passo o current user para esse status channel. Bem simplesinho, por enquanto. E aqui começa a parte interessante. Vamos lá. Aqui vai ser chamado todas as conexões para o status, beleza. E aí, o que eu fiz? Quando o usuário se conectar, eu vou add user, que é um método do JavaScript. Então, ele vem e cria aquele usuário na lista para mim. Depois, ele chama o this.appear, que é um método do JavaScript também, aqui. Esse método, this.perform.appear, passando esse parâmetro, ele não vai chamar um método do meu JavaScript, ele vai chamar um método do meu channel, da minha parte do back-end da aplicação. Posso até já mostrar ele. Ele está aqui, ó, no meu status channel, e ele vai receber um parâmetro, aí ele vai chamar aqui o meu current user, que é um model, e vai passar esse cara para online, passando aqui as informações, que é tipo a data que ele entrou. Outro ponto legal, aqui, toda vez que o usuário sair da minha conexão, então que ele for desconectado por algum motivo, eu passo o status dele para away, então eu chamo o método do JavaScript, aqui, meu método do JavaScript, aí ele vem e chama o método do ActionCable novamente, aí ele vem para esse método away aqui, que só muda o status do usuário também, uma lógica bem simples. Outro ponto interessante, qualquer broadcast feito para o status vai cair aqui no receive data, e esse receive data, ele vai pegar esse usuário específico e mudar o status de acordo com o que veio do objeto. Aqui é interessante dizer que eu estou passando um objeto, né? Eu estou passando o objeto inteiro de user, tanto é que eu tenho um ID e tenho um status. Travou? Foi. Isso, gente. Momento dúvidas, bate-papo, etc. Show demais, hein? O pessoal tudo fala aí, tem que usar Node para tudo, porque as linguagens não são assíncronas, não dá para... Ó, isso aí é o sistema de mensageria bonitão, bem Funciona feito. super bem. Funciona super bem, exato. O pessoal fala, não. Aí eu pergunto para a galera de Node E ele aí, é ó, como é que você fácil, essa faz? é a parte mais legal. Exatamente. É super fácil de fazer os códigos. Como é que você faz Node síncrono, não assíncrono? No Ruby você faz síncrono e se quiser bota síncrono. E ao contrário, como é que faz? Você pode fazer isso em Fileira Job também, se precisar. Exatamente. Aí tem as perguntas aqui para você, Ingrid, que é o primeiro é o seguinte. Essa autenticação daria para usar só o device mesmo, será? Autenticação. Dá, né? Dá. Aí o Adil perguntou se você já usou um canal com milhares de inscritos e como seria a performance nesse caso. Olha, a aplicação que eu tenho usando ActionCable, ela não está escalada para milhares ainda. Ela é uma aplicação relativamente pequena que a gente está usando no processo seletivo da local web. Sim. Então ainda não tem tanta gente assim. Exatamente. Mas é isso. Vai escalar hardware, vai escalar mais, né? Mais rápido de qualquer coisa. Se botar coisa boa lá, você vai funcionar. Ali, ó, o Arthur falou que tem a alternativa do N-Cable para escalar. Então, pode ser aí, não sei. Aí o Adil perguntou, queria saber se um usuário inscrito em diversos canais se tem muito impacto. Acredito que não. Depende muito da lógica que você colocou em cada um desses canais. Se é uma lógica muito tensa, mas assim, nada te impede de começar a usar esses canais se for necessário, usar coisas assíncronas para ficar mais simples, sabe? Então você está em vários canais, mas cada um só enfilera um job e depois esse job vai ser rodado. Então você tem algumas coisinhas que você pode fazer para melhorar a performance se for necessário. Show demais. Aí, Daniel, pergunta respondida. Joaci perguntou como um canal é fechado. Como é que você fecha um canal? Você pode forçar, você pode chamar na mão, então, tipo, você pode expulsar um usuário do seu chat se você precisar. E também no momento que a conexão é fechada. Então, se o cara fechar a aba do navegador, ele sai. Já está fechado automaticamente. O canal já está devidamente fechado. Outra dúvida do Daniel.
consigo chamar qualquer método do cliente para o servidor? Consigo fazer o mesmo servidor para o cliente Todos ou somente via métodos broadcast? que estejam no channel. Então, se o método tiver no channel, você consegue usar todos eles, mas tem que estar aqui. Se não tiver, não vai rolar. Aí, tipo, aqui você pode chamar, por exemplo, outros métodos da sua aplicação. Então, sei lá, você tem um service, alguma outra coisa você pode chamar aqui dentro que funciona normal. Basicamente um conceito de conexão no banco de dados que fica batendo toda hora lá, é basicamente isso, não, loop finito. Como fica o desempenho do cable conectado no SPA? Essa eu não sei. Não, mas desempenho depende do que você tem mais como um servidor do que a conexão é igual, você vai chamar no SPA. Porque aí não tu vai chamar o back-end como chamaria normalmente, né? Não sei se teria, mas uma pergunta boa, Ingrid. Como testar isso? Como testar isso? Acho que eu posso fazer até... Ai, droga, acho que eu tô sem nenhum código de teste aqui para mostrar para vocês, mas não é tão difícil não, viu? Tem até uma doc do Rails que ela mostra bonitinho como fazer os testes. Mas é tranquilinho, tá? Felipe pergunta se você já usou alguma framework ou lib.js que dá para usar no Rails 6. Se sim, curtiu? Fiz o basiquinho aqui, então nessa a gente usou só o jQuery para fazer funcionar, sabe? Para ficar bonitinho. Mas assim, se você quiser usar alguma outra, não vai fazer diferença para esse caso aqui. Você só precisa meio que importar a classezinha default do Action Cable e usar os métodos. Aí o que você põe dentro, você pode ser feliz. O Alan falou que se referia à parte lá do SPA por causa da string ficar aberta o tempo todo. Mas aí eu acho que você explicou que fica. Não... Ser feliz em JS, vou tentar. Ali, fica a conexão. O João falou que fica a conexão aberta, ele falou que dá para usar junto com o React tranquilo. Aí o Gustavo falou que se existe alguma coisa nativa do Action Cable para dropar conexões inativas. Tem. Ele tem essa esperteza aí. Coisas Bala. do Rails normalmente são espertinhas. Né? Já dá um timeout lá e chuta, a conexão. Ninguém tá falando nada. Vai embora. Mais uma pergunta, galera? Mas é muito bom saber isso que... Aí, o pessoal falou que já usou com Vue.js também. O front, gente, é o front, né? O front é o front. Então, usaram com tudo. Restrição do tamanho do payload trafegado nos channels. Olha isso, é uma boa pergunta. Tem alguma restrição do tamanho do payload trafegado? Você consegue definir o tamanho? Eu já mandei objeto e foi de boa, só que é aquela coisa, né? Eu recomendo você dar uma economizada nesses tamanhos. Não, mas tem algum jeito de colocar, de definir o tamanho do... Até tanto... Você consegue definir e você consegue também mandar aquele objetão gigante, você consegue mandar vários, mas é aquela coisa, você vai ter que lidar com eles no JavaScript, então não é muito legal depois. Isso é verdade. Para lidar com objeto gigante no JavaScript. É verdade. Verdade sendo dita. O Einar perguntou, para utilizar o Action Cable, é necessário usar algum outro servidor de aplicação? Não precisa. Você consegue usar no mesmo. Isso aí. O João falou que é só fazer a importação do pacote JS e funciona normal. É basicamente isso mesmo. O que você está mexendo aqui você trafega o back e joga para o front, que ele já iria fazer normalmente, né? Uma pergunta, muito interessante, muito legal saber que tem isso no Rails. Massa pra caraca. E é isso, né? O pessoal que fala que tem que usar Node só porque é assíncrono, dá para fazer assíncrono onde você quiser, gente. Sim. Para com isso. O difícil é fazer síncrono no Node, não o contrário. A parte boa é que ele diminui a metade do que você precisaria fazer tudo de JavaScript, você faz só metade. Exatamente. Já ajuda bastante aí o pessoal. Com o SPA é interessante pensar em conectar o cliente com a base de visibilidade da página, conectar de novo quando volta. Aí, Carlos, dando uma dica aí. Utilizar server sent events com reconexão não ajudaria no possível cenário de muitas conexões? Possivelmente. Aí o pessoal falando que Node é feio demais. Gente, acontece. Mas é meio que isso. Tipo, o pessoal usa muito a ideia do vamos usar uma linguagem para tudo, mas, velho, a sua equipe manja muito bem de Rails e você consegue ter uma aplicação que teria, às vezes, a mesma qualidade ou até melhor
do que fazer numa linguagem que ninguém sabe, né? E, tipo, você tem uma solução perfeita como essa. E, tipo, até problema de mensageria, que muita gente fala, agora tem muitas linguagens que estão trabalhando para melhorar a mensageria. Já é um modo de você fazer mensageria no próprio Ruby, né? Então, pô, dá para você fazer, dá para trabalhar muita coisa legal. Além de que o tempo de entrega dele é relativamente pequeno por ser um código simples, sabe? Exato. Matheus falou que acha válido comentar que se for utilizar um cenário com muitas conexões vai sair muito caro. Isso em qualquer linguagem. Isso em qualquer linguagem. Não é problema, né? Exato, John. O pessoal tá preocupado em gargalo tendo 20 conexões. Tem aqui meu site aqui da padaria, aqui tem 3 usuários. Será que vai quebrar? Será que vai quebrar a conexão? Não vai, fica tranquilo. Não sei. Aí o pessoal fala, pô, é isso que, tipo, gente, tem que ver aí até onde o que é escalar para vocês, né? Escalar de 3 para 4, talvez. Todo mundo acha que é o. Exatamente. Pior que é muito isso. Pior que é. O pessoal, às vezes, tem no chat lá 3 pessoas, tem que ajudar. Aí perguntou uma pergunta interessante do Luiz Rufino, que é o Action Cable gerencia o estado das conexões do WebSocket? Ele assume esse gerenciamento, digamos assim. Então, ele vai receber todas as conexões, vai criar a camada para você e vai gerenciá-las bonitinho. Sim, exato. Mas aí isso aí é transparente para a gente ou não? Você consegue configurar transparente para a gente. Sim, seria? Consegue. Ele é bem básico de você começar, mas ele tem muita coisa que você consegue customizar, sabe? É bem interessante. Muito bom. Então, aí sim, ele vai assumir essa camadinha aqui pra gente. Show. Felipe, a última pergunta. Se o problema for o número de conexões na sua aplicação, pode pagar por uma máquina mais potente. Exatamente. Quando você consegue... Quando você tem problema de escalabilidade, é porque você está ganhando muito dinheiro. Essa é a verdade. Quando você tem que escalar alguma coisa, é porque você está ganhando dinheiro pra caramba. Né? Aí, se o teu sistema chegar a milhões de conexões, tu vai ter... É isso que eu estou falando. Exatamente. Ingrid, quer deixar uma mensagem aí? Obrigado, foi muito boa a palestra, muito esclarecedora. E, tipo, uma parada que muita gente não conhece e queria usar Node para resolver o problema que já pode ser resolvido. Não, acho que para mim é só isso mesmo, gente. Curtam bastante o restinho do evento e é isso aí. Show demais. Parabéns aí, pessoal. Manda aí um saúde para que ela merece. Foi a palestra sensacional.